Uma boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Tem uma cadeira vazia do seu lado, levanta a mão assim. Ó, todo mundo que está em pé, se não é por causa do calor e quiser sentar. Muito bem, estamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. E antes de lermos a Bíblia Sagrada, convido você mais uma vez à oração. Oremos. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está diante de nós e submetemos ao Senhor os nossos pensamentos e sentimentos, as nossas crenças, e pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados a toda a verdade, como o Senhor Jesus nos prometeu. Te pedimos assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu leio Romanos capítulo 1, começando o verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele, Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste ano de 2012, a nossa IBAB completa 75 anos. A IBAB foi organizada como igreja no dia 1º de maio de 1937. Portanto, em maio próximo, completamos e celebramos os nossos 75 anos como Igreja Batista de Água Branca. Este ano, portanto, é para nós ano de jubileu. E para a celebração desse jubileu, escolhi olhar esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos e fazer esta afirmação contundente de São Paulo apóstolo, expressa aqui no capítulo 1, versículo 16 desta carta aos Romanos, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho. Penso que é urgente para nós a afirmação do Evangelho, é urgente para nós uma tomada de posição em relação ao Evangelho, e é urgente porque vivemos dias extraordinários em o nosso país, no Brasil, um dos fenômenos mais importantes da nossa realidade histórica é o crescimento da igreja evangélica em o nosso país, com implicações sociais, implicações políticas, implicações econômicas, uma mudança completa no cenário religioso do Brasil,
a igreja evangélica cresce assustadora, avassaladoramente, e isso traz uma grande transformação na realidade do nosso país, na cultura brasileira, na compreensão do próprio evangelho, e com esse crescimento da igreja evangélica, cresce também uma profunda crise a respeito do evangelho. Por isso é urgente nós afirmarmos: não nos envergonhamos do evangelho. Ao mesmo tempo, e justamente por isso, é que precisamos nos perguntar a respeito de qual evangelho estamos falando. Quando eu digo não me envergonho do evangelho, faço minhas as palavras de São Paulo apóstolo, não me envergonho do evangelho, e desejo que estas palavras do apóstolo Paulo sejam também suas, que você diga, não me envergonho do evangelho. De que evangelho nós estamos falando? De que evangelho nós estamos falando? Sim, porque há muitos evangelhos. Embora o evangelho, conforme registrado na Bíblia Sagrada, em o Novo Testamento, especialmente a partir do relato dos biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, já são 4 evangelhos. Mas não obstante o fato de que estes 4 evangelhos têm uma harmonia, eles se completam, eles se combinam, eles se explicam mutuamente num todo coerente, que revelam quem é Jesus, qual a obra de Jesus. Nós temos muitas leituras do Evangelho. Já no 2º século, logo após a morte dos primeiros apóstolos, havia um número e uma grande diversidade de leituras do Evangelho. Não era um conceito único, um conceito absoluto, estático. Era um contar de histórias muito dinâmico, com muitas heresias misturadas, com muitas versões, com muitos textos, com muitas cartas. Alguns foram separados e aqui estão em o Novo Testamento, mas outros foram rejeitados. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas. A carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, é chamada de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. De que evangelho, portanto, estamos falando? Do evangelho do 1º século da era chamada cristã? Estamos falando do evangelho, por exemplo, do movimento monástico, já aí estamos no 3º e 4º séculos da era cristã? Estamos falando do evangelho do tempo de Santo Agostinho e de Constantino? De que evangelho estamos falando? Ou já estamos falando de um evangelho de 1000 anos adiante, com São Tomás de Aquino, com Martinho Lutero, com João Calvino? De que evangelho nós estamos falando? Ou de que leitura do evangelho nós estamos falando? Quando dizemos assim, não me envergonho do evangelho, de qual evangelho? O evangelho conforme os batistas, o evangelho conforme os presbiterianos, o evangelho conforme o movimento católico apostólico romano ou católico carismático? Qual o evangelho? É o evangelho do Edir Macedo, é o evangelho do Billy Graham, é o evangelho de Valdemiro Santiago, é o evangelho de quem? Qual evangelho nós estamos falando? É o evangelho pentecostal clássico da Assembleia de Deus? Ou é o evangelho da igreja luterana? Qual evangelho nós estamos falando? Não me envergonho do evangelho. De qual evangelho nós estamos falando? Por esta razão, quando vamos celebrar o jubileu de diamante da Igreja Batista de Água Branca, uma igreja cristã evangélica, de tradição batista, e nós afirmamos, não me envergonho do evangelho, é urgente que nós façamos também uma declaração a respeito do evangelho, do qual não nos envergonhamos. E para concluirmos, ou para chegarmos a uma compreensão do evangelho, e também, evidentemente,
Em função dessa breve introdução, eu devo dizer que o que lhes ofereço como resposta a de qual evangelho estamos falando é também um evangelho. É também uma leitura do evangelho. É também uma leitura do evangelho que fica sub júdice. E que vamos ver se esse evangelho que pretendo lhes apresentar, enquanto estudaremos ao longo deste ano a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lhe faz sentido. Então passo a tentar explicar para você de que evangelho estamos falando. O versículo 1 dessa carta diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Bom, o apóstolo Paulo já diz alguma coisa aqui, é o evangelho de Deus. Por que ele precisa dizer que é o evangelho de Deus? Porque a palavra evangelho, que nós traduzimos como boa notícia, como boa nova, boa notícia, o apóstolo, está dizendo, eu falo da boa notícia de Deus. Essa palavra evangelho, boa notícia, não tem origem religiosa. César, o imperador romano, também tinha um evangelho. Aliás, registre-se que César, o imperador romano, era chamado Filho de Deus, era chamado Salvador, era chamado ungido, escolhido de Deus ou dos deuses. César, o imperador romano, quando conquistava uma cidade, uma aldeia, uma província, um estado, uma nação, enviava os seus arautos para que anunciassem em todos os cantos do seu império o seu evangelho, o evangelho de Roma, dizendo, a luz de Roma chegou, César, o imperador, chegou. E os arautos então proclamavam o evangelho de César. O apóstolo Paulo vem dizendo, o meu evangelho não é o de César, o meu evangelho é o evangelho de Deus. E de que trata esse evangelho de Deus? O apóstolo Paulo, se estivesse aqui, responderia para nós o que está aqui no seu texto. Um evangelho de Deus, versículo 3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. E quem é esse Filho? Jesus Cristo, nosso Senhor. De que trata esse evangelho? Trata de Jesus Cristo. Que boa notícia é essa que o apóstolo Paulo traz? Que boa notícia de Deus ele traz? Ele traz a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. De Jesus Cristo que como homem era descendente de Davi. Por isso é muito importante que o apóstolo Paulo tenha dito que esse evangelho foi prometido por Deus de antemão por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas fazem referência ao que hoje nós chamaríamos de Velho Testamento. Ao tempo em que essa carta de Paulo aos Romanos foi escrita, os 4 evangelhos que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda não haviam sido escritos. Quando Paulo fala das Escrituras Sagradas, ele está fazendo uma referência àquilo que, na conversa de Jesus com seus discípulos no caminho de Emaús, Jesus chama de Moisés e os profetas, a lei e os profetas, o que para nós entendemos hoje como o Velho Testamento ou a Bíblia hebraica. E então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, esse Jesus é descendente do rei Davi. É descendente de Davi. O que é uma afirmação categórica a respeito da humanidade de Jesus. Mas ele não é apenas Jesus apresentado como homem descendente de Davi, ele é apresentado também como filho de Deus. E que foi reconhecido como filho de Deus, foi declarado filho de Deus, foi identificado como filho de Deus, mediante o Espírito de santidade
pela sua ressurreição dentre os mortos. Agora ele está falando não apenas do homem Jesus, descendente de Davi, mas ele está falando do Filho de Deus que venceu a morte, o Filho de Deus ressurreto. E isso é muito importante para nós entendermos aqui. Eu peço a sua atenção. Você pare de respirar. Respira, segura e presta atenção no que eu vou falar agora. Essa expressão, Filho de Deus, com referência a Jesus Cristo, tem duas conotações. A primeira é óbvia. É a referência ao fato de que Jesus é o que nós chamamos e consideramos, e assim cremos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então esse Jesus é o Filho de Deus. É o que todos os cristãos vão afirmar depois de uma grande discussão a respeito da natureza e da identidade de Jesus, quando se assume que Jesus era Deus encarnado, Deus feito homem. Filho de Deus nesse sentido. Deus encarnado, Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. 100% homem e 100% Deus. Perfeito homem e perfeito Deus. Deus feito homem. E por ser Deus, eterno, criador de todas as coisas, como vai confirmar o apóstolo João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus, o Filho de Deus. Mas há uma segunda conotação, que Jesus como Filho de Deus é o primeiro de um tipo de ser humano que até então jamais na história da humanidade se havia visto. Jesus é o primeiro espécime. Jesus é o primeiro Filho de Deus. É o primeiro Filho de Deus que faz esse movimento de, sendo Deus, mergulha na humanidade, encarna, torna-se homem, torna-se humano, torna-se um de nós, assume a nossa condição humana. E porque, sendo Deus, esvazia-se de suas prerrogativas divinas, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, Jesus esvazia-se de suas prerrogativas divinas, assume a forma humana, torna-se um de nós e traz para si todo o ônus da condição humana. E qual é o maior ônus da condição humana? A morte. A morte. Jesus então mergulha na humanidade e na humanidade mergulha na morte, morre. E por quê? A morte é um ônus para nós que somos humanos. O apóstolo Paulo vai explicar. Ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E vai dizer que todos os seres humanos pecaram e, portanto, todos os seres humanos são mortais. Todos. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E Romanos 3:23, todos pecaram e se tornaram, portanto, mortais. E quando foi que pecamos e nos tornamos mortais? Aí você precisa ler Romanos capítulo 5. Quando diz o apóstolo Paulo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Quem é esse um homem? Adão. Adão. Deus cria este ser humano que vai se chamar Adão e coloca este ser humano
no paraíso, diante de duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhes apresento a maçã. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ou do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E ali está o homem, no paraíso. E Deus diz ao ser humano, diz ao homem, diz o seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai se tornar mortal, você vai morrer. O que quer dizer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quer dizer o seguinte: eu quero declarar a minha independência em relação a Deus, eu quero viver e eu quero assumir a prerrogativa da minha vida e me sustentar em vida sem precisar de ti. Eu não quero ter vida derivada do Criador, eu quero me afirmar como ser autônomo em relação ao Criador. Deus então diz assim: não é possível. Não é possível que você tenha vida sem estar ligado a mim, não é possível. Você tem que estar ligado a mim para ter vida, e vida com qualidade divina, a minha vida em você, porque essa vida que você tem aí não é verdadeira não, essa vida acaba. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo ao ventilador: você quer girar e ventar para toda a eternidade? Então liga em mim. O ventilador diz assim: não, eu não quero ficar ligado em você, eu vou ventar sozinho. Eu vou desligar da tomada. Eu vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou existir de maneira autônoma. Pá! Rompe! E Deus diz: você não vai conseguir ventar. Mas o ventiladorzinho com energia residual fica lá. E olha para Deus e diz: está vendo? Estou ventando. E Deus pacientemente olha e diz: vamos ver até quando você vai ventar. Está vendo? Eu estou ventando, vou ventando. Encerra. Essa vida é mortal. Esse Adão, ele se torna um ser humano e que vai morrer. Porque o salário do pecado, e o que é pecado? Não é roubar, é também, não é roubar, matar, mentir, cobiçar, isso é café pequeno. Pecado mesmo é dizer: eu não preciso de Deus, eu não acredito em Deus, Deus não existe, eu sou eu me basto, eu dou conta da minha vida, tudo quanto existe sou eu. Isso aí que se chama de pecado. Então vem Jesus e se torna um de nós, à semelhança de Adão, e assume todo o ônus da morte. Mergulha na humanidade e da humanidade mergulha na morte, mas ressuscita, volta da morte vitorioso sobre a morte. Por quê? Porque disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, que era impossível que a morte mantivesse Jesus morto. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O que é a morte? É a consequência de estar desligado de Deus. Jesus nunca esteve desligado de Deus, portanto a morte não consegue retê-lo. Ele vence a morte. Ele mergulha na humanidade, da humanidade mergulha na morte e atravessa a morte e ressuscita e nos chama a todos para o mesmo caminho. Negue-se o homem a si mesmo. Tome também a sua cruz e vem comigo, pula na morte, pula em mim. E eu faço você sair lá do outro lado, vivo, ressurreto, comigo. Venha participar da minha morte. Por que é que Jesus não é retido pela morte? Porque ele não tem pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha. Mediante o Espírito de santidade. Jesus não foi impuro, Jesus não foi maculada a sua relação com Deus pelo pecado. Não houve em Jesus uma postura de rebelião em relação a Deus, houve sim uma postura de submissão absoluta. Eu e o Pai somos um. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Eu e o Pai somos um, e eu, como filho, não posso fazer nada senão aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus, o tempo inteiro rendendo-se ele a Deus o Pai. Tanto é que ele afirma: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é que eu vou fazer e acontecer agora no mundo de vocês. O que ele está dizendo é que nós somos chamados para esse espírito de santidade, esse espírito de rendição a Deus, esse espírito de entrega a Deus, quando diferentemente deste homem que disse, eu quero ser autônomo, este outro homem aqui diz assim, eu não quero ser autônomo, eu sei que não é possível existir afastado e separado de Deus, eu me rendo a Deus, eu vivo em espírito de santidade, eu vivo rendido ao meu Pai, eu vivo submisso ao meu Pai, em obediência ao meu Pai, e porque vivo essa obediência, a morte não tem poder sobre mim. E então, é muito extraordinário isso, que quando nós olhamos para Adão, nós falamos assim, isso aí é o que o Senhor chama de ser humano, que o Senhor criou, ser humano, é isso aí? Ou Gilberto Gil, que pergunta para Deus, isso aí é uma semana do teu trabalho? O melhor que o Senhor conseguiu fazer foi isso. No verso de Gilberto Gil, a raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Deus responderia, não, você está enganado. Porque isso aí é o ser humano inacabado. Ele foi embora antes de eu terminar a minha conversa com ele. Eu não terminei. O meu ato criador não acabou. Ele foi embora antes. Ele se encheu de razão. E antes de eu terminar o meu ato criativo, ele me deu as costas. Então, nós olhamos para Jesus e dizemos, e esse aqui? E Deus vai dizer, esse é o meu filho. Esse aqui é o ser humano como eu imaginei. E é igual a esse aqui que eu quero que todos os meus filhos sejam. Rendidos a mim, vivendo debaixo do espírito de santidade e vitoriosos sobre a morte com a promessa da ressurreição. Esse aqui é o meu filho. Numa outra percepção, numa outra linguagem, Adão está para Jesus, assim como um boneco de pano está para um ser humano. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Quando ele se tornou alma vivente, ele se achou tão extraordinário que ele pensou que ele podia ir embora e dar as costas para Deus. E Deus disse para ele assim, não, ainda não acabei com você, você é só alma vivente. Se você for embora, você vai morrer, você vai acabar, você vai virar nada. E ele diz assim, não vou virar nada, coisa nenhuma, o senhor está querendo controlar a minha vida, o senhor está querendo se meter na minha vida, o senhor está querendo me escravizar. E Deus diz assim, não, eu estou querendo te colocar no caminho da verdadeira vida. E aí esse ser humano aqui, que é um barro que anda, isto é, você, eu, barro que anda, esse bonequinho de pano, grotesco, esse bonequinho de pano acha que pode. Mas não pode. E é porque ele não pode, é porque você não pode, porque eu não posso, é que existe o Evangelho. E que o apóstolo Paulo fala, eu quero lhes falar sobre o Evangelho de Deus. E do que é que trata esse Evangelho de Deus? Trata de Jesus, o primeiro ser humano de verdade que já pisou esse planeta Terra. O primeiro ser humano de verdade que esse universo já viu. O primeiro que se tornou homem
morreu, mas a morte não conseguiu reter. E quando ele atravessou a morte e saiu do outro lado, ressurreto ao terceiro dia, o universo todo explodiu numa festa e disse: finalmente o ser humano apareceu. Aí está Jesus Cristo ressurreto. E Jesus então olha para todos nós e diz assim: eu tenho um chamado para vocês. Qual é o chamado? Versículo de número 5. Chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Versículo 6. Chamar para si um povo que lhe pertença. Chamar para que pertençamos a Jesus, que sejamos da linhagem de Jesus, que sejamos conformes Jesus. Chamar a todos nós para que sejamos santos e vivamos no mesmo espírito de santidade que ele, Jesus, viveu. Por isso é que precisamos ler Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, de modo que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. De que trata o Evangelho? Desse caminho de santidade, desse caminho de obediência e rendição a Deus, a obediência pela fé, desse caminho, segundo a linhagem de Jesus, caminho no qual nós vamos sendo transformados de meros bonequinhos de pano, meras bonequinhas de pano, em homens e mulheres de verdade, seres humanos em sua plenitude, em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. De que evangelho nós estamos falando? O evangelho de uma experiência religiosa, mecânica, automática, absolutamente fundamentada em ignorância. Você pergunta para o sujeito por que é que ele faz o que faz, ele não sabe explicar. Você explica de um jeito, ele concorda. Na outra igreja você explica de outro jeito, ele concorda também. O apóstolo fala uma coisa, ele concorda. O bispo fala outra coisa, ele concorda. Aí ele vê uma porcaria de programa de televisão e ele dá dinheiro porque ele é um ignorante, ele não sabe nada do evangelho. Ele é manipulado religiosamente, ele não sabe nada do evangelho de Deus. Não sabe. De que evangelho nós estamos falando? De dizer eu sou evangélico? Isso não quer dizer absolutamente nada, principalmente nessa Babel que é a igreja evangélica brasileira. De que evangelho nós estamos falando? De acreditar num ser superior? Eu acredito em Deus, sempre tive fé em Deus, sempre acreditei numa força maior. Que força maior? Força maior é a gravidade, é o sol, é a lua. Força maior, nós estamos falando de Deus, o Criador dos céus e da terra, e que quando criou você para ser um tipo de ser humano que refletisse a glória dele, Deus. Não para você crer num ser maior quando seu pai ficar hospitalizado ou quando seu negócio for mal das pernas. Vai acreditar em ser maior lá em outro lugar. Ser maior não existe, existe o Deus diante de quem nós nos colocamos de joelhos em adoração. Esse é o Deus do Evangelho. De que evangelho nós estamos falando? De um evangelho que fica colocando medo em cima da gente, para a gente ficar gerenciando pecado, vivendo de culpa e frustração, e um adultera aqui, o outro é homossexual ali, o outro fuma escondido, o outro dá cheque sem fundo, aí a gente se confessa, faz penitência, vai na igreja, pede perdão e continua sendo o mesmo traste humano que sempre foi. Gestão de pecado. Que evangelho nós estamos falando? O evangelho de aceitar Jesus como Salvador para ir para o céu depois da morte? Tem gente que se for para a morte do jeito que está, se for para o céu do jeito que está, não vai gostar do céu. Não vai gostar. Tu fica atento, hein? Tu fica bem ligado, que pode ser que tu vá chegar no céu e fala, pô, isso aqui é chato pra caramba, não tem um baseado aqui para a gente queimar? Não dá para a gente falar mal dos outros? Vem cá, não tem uns pobres aí para a gente chutar na rua? Uns índios para a gente tacar fogo? Não tem? A mulher dos outros, cadê? Vamos catar a mulher dos outros? Vamos sair na noite para catar a mulher dos outros? Ou catar o marido das outras? No céu é outra conversa.
No céu, as conversas são a respeito de compaixão, de amor, de solidariedade, de justiça. Como diz o meu amigo, no céu não se casa nem se dão em casamento, porque o amor é livre. Sabe Deus se é verdade. Mas no céu é lugar de amor. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que um de nós, que atendeu pelo nome de Jesus, vírgula, de Nazaré, Jesus de Nazaré, um de nós, se rendeu ao Pai de tal maneira que venceu a morte. E tendo atravessado a morte, Ele olha para você e para mim, bonequinhos de pano e bonequinhas de pano, e diz assim: vem comigo, venha se tornar homem de verdade, vem comigo. Vem por esse caminho de santidade, vem por esse caminho de obediência em fé. Vem comigo, deixa esse Adão aí. Abandone a Eva, abandone o Adão. Vem comigo, vem ser semelhante a mim. Vem comigo vencer a morte. Vem comigo para a vida eterna. Vem comigo, deixe de ser bonequinho de pano e se torne um ser humano de verdade. Esse é o Evangelho que eu creio, e é desse Evangelho do qual não me envergonho. O Evangelho que fala de Jesus Cristo, de quem é Jesus e de quem eu estou chamado a ser nele, Jesus. Desse Evangelho eu não me envergonho. É isso que significa seguir a Jesus. É isso que significa adorar a Jesus. É isso que significa se ajoelhar diante de Deus, é dizer assim: Deus, faz de mim um ser humano de verdade, para que um dia alguém olhe para mim e diga: eis aí, finalmente um filho de Deus. Esse Adão era só um boneco de pano, um boneco de barro. Agora sim, aí está, um filho de Deus. Essa é a nossa promessa. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é Cristo. O nosso destino é Cristo. Nosso destino é Cristo. Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. Esse é o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, que nos chama para o espírito de santidade, para a obediência que é pela fé e para pertencermos a Ele, Jesus. Por isso que os teólogos do primeiro e segundo século, eles disseram realidades que hoje soam como heresias. Eles disseram coisas que soam estranhas aos nossos ouvidos, mas que estão absolutamente coerentes com a palavra de Deus, pelo menos na leitura que faço. Por exemplo, Irineu de Lyon, segundo século. Deus se tornou homem, a fim de que o homem se torne Deus. Irineu de Lyon, o homem torna-se pela graça de Deus aquilo que Deus é por natureza. Isso nos faz lembrar o apóstolo Pedro, que disse que a nossa vocação e o nosso chamado é nos tornarmos participantes da natureza divina. 2 de Pedro 1, 4. Gregório de Nissa, terceiro século. O homem como imago Dei é um microteos, é um mini Deus. Não é Deus, mas tem vocação para ser um com Deus. Não foi essa a oração de Jesus em João 17? Assim como eu e o Pai somos um, que todos nós sejamos um, participantes da natureza divina. São Basílio, terceiro século. O homem é uma criatura que recebeu a ordem de se tornar Deus. Eu ousaria sugerir uma mudança na frase de São Basílio. O homem é uma criatura que recebeu o chamado para se tornar Deus. A nossa conversa do Evangelho é de como nós, seres humanos, somos chamados por Deus
para vencermos a morte, atravessarmos este vale, esse vale tenebroso chamado morte, e chegarmos do outro lado vitoriosos sobre a morte. A nossa promessa, a nossa esperança, está assim descrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, o capítulo 15, e assim encerro. Quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus, e fala também da promessa da nossa ressurreição em Jesus. Assim será com a ressurreição dos mortos. 1 aos Coríntios 15, 42. O corpo que é semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, o bonequinho de pano, o primeiro homem, o barro que anda, o barro que fala, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus, o Filho de Deus, Espírito vivificante. Não foi o espiritual, Jesus, que veio antes, mas o natural, Adão. E depois dele o espiritual. O primeiro homem, Adão, era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída e finalmente Jesus o Cristo é o vitorioso. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Essa é a nossa promessa. Nós, bonequinhos de pano, barro que anda, mergulharmos na morte em Jesus, para que Ele nos leve para a ressurreição. É disso que trata o Evangelho. C.S. Lewis, talvez seja dos mais extraordinários teólogos do século XX, e pensadores cristãos, ele usou a figura de um bonequinho de chumbo. E disse que quando nós damos esse mergulho para o caminho de santidade, para a obediência pela fé em Jesus, e nós nos rendemos a Jesus, isso vai se chamar conversão, novo nascimento, passar da morte para a vida, das trevas para a luz, como quisermos chamar. Quando isso acontece, o Espírito de Deus é unido ao nosso espírito e nós vamos sendo transformados de bonequinhos de pano, na linguagem do C.S. Lewis, de soldadinhos de chumbo, em seres humanos de verdade. E o Lewis diz que quando o bonequinho de pano olha para si e vê que os seus pezinhos de pano vão se transformando em carne viva, ele pensa que ele está morrendo e ele entra em pânico. E isso acontece com a gente também. Nós, bonequinhos de panos, soldadinhos de chumbo, bonequinhos de ferro,
seres humanos mal acabados. Quando o Espírito de Deus começa a mexer na nossa vida e formar o Cristo em nós, Ele começa a mexer e começa a jogar algumas coisas fora. Ele começa a dizer não para aquilo que nós sempre dizíamos sim. Ele diz sim para aquilo que nós sempre dizíamos não. Ele vai transformando nossos pensamentos e sentimentos, ele vai nos afetando por inteiro, vai inoculando em nós essa vida que a Bíblia Sagrada chama de vida eterna. E nós entramos em pânico, porque nós percebemos que estamos morrendo. E é isso mesmo, nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo como seres humanos de mentirinha, para que Deus nos transforme em seres humanos de verdade. É disso que trata o Evangelho e é desse Evangelho que não me envergonha. O Evangelho que fala de Jesus, o Filho de Deus, que me chama para fazer de mim um filho de Deus, para que eu deixe de ser um bonequinho de pano, um barro que anda, e me torne um ser humano de verdade. Hoje nós celebramos a Eucaristia, o corpo de Cristo, que morre no nosso lugar, sangue que é derramado no nosso lugar. Esse corpo que mergulha na morte. E ouvimos o chamado de Jesus hoje também. Você quer vir comigo, vencer a morte, atravessar a morte e sair do outro lado ressurreto? Então negue-se a si mesmo, morra, mergulhe na minha morte. E eu vou dar vida para você. É com esse espírito que eu convido você a celebrar hoje à noite o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, simbolizados nos elementos da Eucaristia. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.